seja bem-vindo. De acordo com o Código Penal, em apenas 3 casos o aborto é permitido. Se a gravidez causar riscos à saúde da mãe, se a gravidez for resultado de estupro ou se o feto não tiver cérebro. Em todos os outros casos, o aborto é considerado como crime e tem a penalização de 1 a 3 anos de detenção. No programa de hoje, a gente vai discutir sobre a descriminalização do aborto, ou seja, tornar legal a interrupção da gravidez. Para abordar sobre isso, nós trouxemos ao nosso programa o professor de Direito, Glauco Magalhães Filho, que é contra a descriminalização, e a participante do Setorial de Mulheres, Rosa Luxemburgo, Jamile Martins, que é a favor. Por que o senhor é contra a descriminalização? Em primeiro lugar, eu gostaria assim, de dizer que quando a gente coloca você é contra ou a favor da descriminalização do aborto, parece que ser contra a descriminalização é uma postura negativa. Então eu prefiro dizer que eu sou a favor da vida. E na medida em que o aborto interrompe o desenvolvimento de uma vida já concebida em processo de multiplicação de células, de crescimento, então eu me coloco contra o aborto, na verdade, em defesa do valor vida. Por que a senhora é a favor? Seguindo essa mesma linha de raciocínio do nosso convidado, eu sou a favor da vida das mulheres, de todas as mulheres que são vítimas e que também são vítimas de aborto. Elas fazerem aborto em si mesmas é uma forma de vitimizar, segundo que o Estado não dá aparato. Não é uma questão bem de eu sou a favor de algo, eu sou a favor de uma questão social, religiosa, ideológica, é uma questão de saúde pública. Infelizmente, o aborto é a causa é a maior causa de mortes de mulheres no nosso país. Então é uma questão de saúde pública que tem que ser abordada com um debate real. O posicionamento dos nossos debatedores já foi dado, mas a gente também foi às ruas para descobrir o que é que a população pensa sobre isso. Confira. Qual a opinião do senhor sobre a descriminalização do aborto? Olha, eu sou contra o aborto porque eu acho que ninguém tem direito de tirar uma vida, né? Quando se fala em vida, a vida já é um dom que Deus nos deu, não é? Então, ela quando é interrompida, se torna um crime. Eu sou contra, eu sou a favor da vida, de qualquer maneira. A pessoa pode ser do marginal. É uma criança que vem, é a sua saúde que está em risco, então tem que ser preservada. Em algumas situações, o aborto ele é conveniente e ele é até preciso para um certo risco com relação à mulher, à gestante. Às vezes é um caso de vida ou morte, mas tornar isso, digamos que sem um ponto final, poderia generalizar e muitas pessoas poderiam fazer o aborto como se fosse uma coisa comum. No próximo bloco, nós falaremos sobre um projeto de lei que garante o direito à vida mesmo antes de o feto nascer. Não saia daí, nós voltamos já. No programa de hoje, estamos discutindo sobre a descriminalização do aborto. E como debatedores, trouxemos o professor de Direito, Glauco Magalhães Filho, que é contra a descriminalização. E trouxemos também a participante do Setorial de Mulheres, Rosa Luxemburgo, Jamile Martins. Glauco, em outubro do ano passado, o Uruguai descriminalizou o aborto, né? E o governo falou que com essa descriminalização diminuiu o número de mortes de mulheres e também diminuiu o número de abortos. O senhor acha que isso poderia dar certo aqui também no Brasil? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Uruguai vai fazer uma nova consulta agora à população, exatamente porque a maioria da população manifestou-se contra a liberalização do aborto. Ao ser contra o aborto, eu não estou sendo contra as mulheres. 50% das crianças que são abortadas são mulheres. E se nós não defendermos a vida, onde ela é mais frágil, na fase seminal e na fase terminal, portanto os velhos e os embriões, nós não temos mais justificativa para defender aqueles que estão em qualquer situação de desvantagem. A vida não pode ser considerada com argumentos pragmáticos, com argumentos utilitários, porque a vida vale em si mesma. E se nós formos sacrificar uma criança com argumentos pragmáticos, nada nos impede amanhã que a gente resolva matar os mendigos, os miseráveis,
porque nós não temos como solucionar o problema deles. Para o senhor, a vida é um direito inviolável. Inviolável, inviolável. Se a vida for fragilizada, qualquer outro direito poderá sê-lo, porque não há direito que não decorra da vida. Ela é o pressuposto de todos os direitos. Demolir o direito à vida, relativizá-lo, enfraquecê-lo, é enfraquecer todos os direitos humanos que estão assentados sobre o direito à vida humana. Além disso, uma coisa interessante, a União Soviética, a velha União Soviética, ela também legalizou o aborto indiscriminadamente no primeiro momento, e ela depois voltou atrás, na época do comunismo, porque mães abortavam o primeiro filho, abortavam o segundo filho, quando queriam ter o terceiro filho, elas já não tinham mais a relação afetuosa que se esperava de uma mãe, porque elas tinham perdido o sentimento materno de tanto descartar embriões. A senhora acha? Concorda com isso? Essa questão de sentimento materno, dentro da psicologia, ela não é aceita. Dentro dos estudos de psicologia que nós temos hoje, essa posição de que uma mãe descartaria o afeto por algum tipo de aborto, ele não é legível, não é legítimo. E assim, a gente tem que avaliar alguns parâmetros. Quando você fala que eu sou a favor da legalização, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Não sou a favor do aborto. Existe uma diferença que as pessoas têm que perceber aqui. Existe uma diferença entre legalizar, incentivar e apoiar. Legalizar é regulamentar. Acontece que hoje nós somos contra. O Brasil, ele criminaliza o aborto. Ele deixa de acontecer porque é criminalizado? Continua acontecendo. Infelizmente não. É uma luta que a gente perde constantemente. Então, por que continuar e não tentar uma outra maneira de ver as coisas? A gente tem aí provas concretas que todos os países, não é só o Uruguai, todos os países que legalizaram, o índice diminuiu. O índice de aborto diminuiu e o índice de morte das mulheres diminuiu. Então, se por um ou outro ângulo está diminuindo, por que nós continuamos batendo na mesma tecla da criminalização? E aí vai um outro parâmetro muito maior, a questão social. Vamos manter os direitos? Ok, eu sou super a favor dessa prática. Mas por que o Estado se preocupa tanto com o embrião no ventre de uma mulher e não se preocupa com as crianças de rua? Não se preocupa com as crianças vandalizadas e criminalizadas na favela? Por que o Estado não investe em orfanatos? Por que a burocratização para se adotar uma criança é tão complicado? O que é para essa criança que não é desejada? O que condiz psicologicamente para essa criança posteriormente? Se for a questão de células se multiplicando, gente, fungos são células que se multiplicam. Então, eu sei que é uma comparação horrível, mas você tem que entender que uma gravidez in vitro seria o quê, então? Não é uma célula fertilizada? É um ser humano. Inclusive, nós sabemos que tudo que acontece à criança na vida intrauterina influencia a personalidade dela. Com certeza. É tão verdadeiro que a criança está ali que, se a mãe rejeita o filho no ventre ao nascer, isso vai lhe trazer transtornos psicológicos, aquilo ali vai estar na sua memória inconsciente. Então, ali, a mesma pessoa que vai nascer está ali. Ok. Vamos voltar um pouco o parâmetro. É sabido disso a partir dos 3 meses. A psicanálise, a psiquiatria, a psicologia e a medicina aceitam que, a partir dos 3 meses de gestação, sim, a criança sente, o feto sente e ele tem atividade cerebral. Até os 3 meses ela não tem vida? Depende do que você chama de vida. Vida no sentido de que, sim, ela cresce, sim, tem. Mas essa posição dos 3 meses é uma posição irresponsavelmente dada por representantes do órgão que representa a medicina sem consulta aos médicos. A maior parte dos médicos, estatisticamente está comprovado, é contrária ao aborto e discorda disso. Quando você vê o médico tentando mexer na barriga da mãe e tudo com a criança, mesmo antes dos 3 meses, há movimentos que indicam sensibilidade. Se o cérebro não está como está agora, ele está lá de alguma forma, porque não vai vir nada de fora para aquele embrião, senão aquilo que já está nele em estado incipiente. Dizer que aquele embrião não tem cérebro seria a mesma coisa dizer que uma criança não tem cérebro porque não tem um cérebro igual ao de um adulto, porque está lá em estado incipiente. E é interessante notar que o índice de depressão entre mulheres que fazem aborto é elevadíssimo. Os Estados Unidos, ele tem um índice elevado de aborto.
Se nós fôssemos simplesmente resolver os problemas legalizando, porque se generalizaram, nós teríamos que legalizar homicídio em bairros pobres, porque acontece com frequência, nós teríamos que legalizar a corrupção, porque ela acontece com muito mais frequência na política do que a honestidade. Então, na verdade, nós não podemos lidar em questões de valores com essa rendição aos fatos. Então, o governo precisa fazer um trabalho de conscientização para que não haja aborto de maneira nenhuma, nem de maneira experimental em qualquer lugar ou numa clínica, de maneira alguma. O governo não faz propaganda contra o aborto. Então, ele não pode dizer, o aborto está acontecendo dessa e dessa maneira e tal. Qual é a propaganda que nós vemos? Se nós víssemos tanto propaganda desincentivando o aborto, como nós encontramos propaganda desincentivando a bebida no trânsito, por certo nós teremos um resultado melhor. Agora nós passamos a resolver os problemas não informando, mas institucionalizando, matando, resolvendo da forma em que você lava as mãos. Ele falou aqui agora de alguns traumas, né, que as mulheres têm se elas cometem um aborto. Se tivesse essa descriminalização, já que agora elas vão ter um amparo médico, você acha que poderia diminuir esses traumas? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o aborto ela é uma violência enorme contra a mulher. É isso que eu estou tentando explicar. Eu acho também contra a criança, a mulher que está no ventre da mãe. Eu não sou a favor do aborto. Eu quero que chegue ao momento em que não se necessite disso. Mas você não pode raciocinar dessa maneira em torno da vida humana. A vida humana não pode ser dessa forma quantitativa, estatística, agora eu não sou, agora eu sou contra. É um ser humano, ele tem que ser protegido. E os direitos das mulheres? Há mulheres, 50% dos fetos abortados são mulheres. As feministas, e as que já nasceram? As feministas nos Estados Unidos, elas são lá contra o aborto. Ou são lá a favor do aborto. E na Índia são contra o aborto, porque o aborto é seletivo, só de mulheres. Quer dizer, nós não podemos argumentar dessa maneira incoerente. Nós temos organizações nos Estados Unidos que são contrárias à matança de filhotes de foca, por causa do temor de extinção, e defendem o aborto. A vida humana não pode ser comparada com um animal, não pode ser relativizada. As mulheres precisam de apoio, de ajuda, mas a solução não é matar, como a solução não é reduzir a maioridade penal, por exemplo. Reduzir a maioridade penal seria uma forma simples de resolver, botar todo mundo na cadeia. Mas os adolescentes têm que ser instruídos, têm que ser educados. Da mesma maneira, a solução não é matar uma criança para resolver o problema da mãe. Ok. Vamos lá. Vamos analisar a questão social. No Brasil, a gente entende que o aborto é criminalizado, mas, na verdade, ele não é criminalizado para todas as mulheres. Ele é criminalizado para as mulheres pobres, porque no Brasil existem clínicas para se abortar. Aqui em Fortaleza existem clínicas. Um aborto hoje em Fortaleza custa R$3.000. Quem tem dinheiro para pagar, a clínica é linda, certo? Não, esse raciocínio seu... É complicado. Esse raciocínio seu é da mesma forma para quem é rico. O rico mata, ele corrompe, ele engana, ele frauda e ele não é punido. E o pobre é também. Mas aí a gente vai, por causa disso, descriminalizar tudo. A questão social, você ainda não chegou na questão social. Mas a vida humana é a questão social maior. Você está lidando com a vida humana antes dela nascer, mas a gente não está lidando, o governo não lida com ela quando ela nasce. Olha, o aborto ele é ilegal, ok, ele é ilegal para quem é pobre, porque rico vai na clínica, paga, aborta, está tudo bem. Como o rico frauda o imposto de renda, ele faz isso. Você não está lidando com a questão social, você está dando o mesmo contraponto, não, eu entendo o contraponto. A minha questão é essa, é um problema social, o rico que frauda, que engana, o político que rouba, tudo isso aí é dinheiro que deveria estar sendo investido na camada mais pobre. Mas porque isso acontece faticamente, nós não vamos legalizar. Ok, vamos colocar como resolver. Como resolver 300 mil mulheres morrerem por ano no Brasil? Como resolver a questão do machismo implantado na nossa sociedade? Você está levando a questão do aborto como uma questão exclusivamente de vida. Ok, eu defendo a vida. Eu acho que ela é extremamente importante, sim, mas eu vejo e sinto na pele o que uma mulher sofre e homem nenhum conseguiria lidar, debater o fato que a mulher, o sofrimento que uma mulher tem na sociedade de uma maneira real. Nós temos aí falas muito simples contra a legalização. Por exemplo, hoje nós temos milhares de métodos para evitar. Temos, certo? Ok. Camisinha se dá no posto de saúde de graça. Dá, ok.
Pega a sua filha de 14 anos e pega o seu filho de 14 anos. Se o garoto aparece com a camisinha na bolsa, ele é o filhinho do papai, o garanhão, que puxou o pai. E a filha? No mínimo ela leva uma surra. Eu acho que não é assim como você está dizendo, não. Quisera que fosse assim para os dois, que os dois fossem continentes. Mas hoje nós vivemos depois da revolução sexual. Não o que mesmo. nós temos visto aí na sociedade é os pais dando anticoncepcional para as filhas. Você está pensando num mundo que não mais existe, não. Eu acho que você está lidando com uma elite. Eu não. Porque nas nossas pesquisas sociais, as pesquisas feministas, a gente lida com o povo, eu tenho um trabalho nas favelas, eu moro numa favela, eu tenho um contato social, eu também tenho contato faço trabalho com a social favela. e todos os pais deixam muito claro. É a minha filha, mulher, a gente está passando por uma revolução social? Sim, porque as mulheres estão falando, mas ainda é muito criminalizada. A menina vai no posto de saúde, e eu trabalhei em posto de saúde por anos, 2 anos, desculpa, por anos, e dá de graça. O garoto pega 50 camisinhas e a gente ri porque ele sabe que ele não vai usar tudo aquilo, mas é lindo, porque o garoto tá querendo se proteger. A garota chega lá, não é um garoto de 14 anos não, é qualquer garota. Mas se o garoto tá se protegendo, a menina também tá. Não necessariamente. Se ele usa camisinha, como é que ele usa camisinha e ela vai engravidar? Deixa eu terminar o raciocínio. A garota chega no posto e ela é ridicularizada. Os próprios funcionários do posto riem, porque uma garota pegando camisinha, meu Deus. Mas você acabou de dizer que os homens pegam a camisinha. Como é que o homem se precavém e a mulher engravida? Entenda. Mas a senhora acha que por causa disso as mulheres abortam mais, já que mães não permitem? Com certeza, entendam. A gente não tem conhecimento sexual, nós não temos educação sexual. E temos educação contra aborto? Você vê propaganda na televisão contra o aborto? Não. Então pronto, então não tem essa saída educativa? Sim, o que nós queremos não é o aborto, nós queremos é que as mulheres não morram, e se para não morrer é necessário que legalize. E a educação? E não pode ser educativo, não? Ela é um conjunto. O que tem que legalizar? Ela é um conjunto. Eu fico pensando. Nós precisamos de educação para instruir, nós precisamos de respeito para não sermos maltratadas e estupradas, e nós precisamos de legalização para que a mulher não morra. É um direito dela. Você está falando do corpo de uma mulher. E eu estou falando de uma criança mulher que está lá dentro. A Nancy Jo Mann, que é uma líder de um movimento nos Estados Unidos intitulado Mulheres Exploradas pelo Aborto, ela fez aborto e ela disse que o médico na época só instruiu a ela sobre o sucesso do aborto que ela ia fazer e não deu nenhuma instrução psicológica sobre o fato de que ela estaria sacrificando uma vida. E ela conta que na hora que foi injetada a substância com salina para matar a criança, ela começou a sentir a criança se movendo no ventre dela. E naquele momento ela caiu em si e disse: eu só queria resolver um problema, eu não queria matar ninguém, eu não queria sacrificar. E ela percebeu que tinha uma vida humana, era uma mulher, uma criança do sexo feminino. E ela colocou a mão no ventre e disse: minha filha, me perdoe o que eu estou fazendo. Ela disse que ficou desejando que terminasse logo, porque ela sentia a criança se debatendo e tudo, e pedindo perdão e tudo. E quando terminou tudo, ela disse que ficou uma pessoa irrecuperável. Não conseguia mais ter sociabilidade, não conseguia mais conviver com os outros, porque sabia que havia feito o sacrifício da própria filha. E ela disse: a minha maior dor foi quando eu saí daquela sala onde foi feito o aborto, entrou uma outra para ter um filho, satisfeita com a sua criança. Então, há crianças mulheres sendo abortadas. Há crianças mulheres do sexo feminino, muitas crianças sendo abortadas do sexo feminino. Então a questão aqui não é defender as mulheres ou estar contra as mulheres. Eu acho que a mulher que defende o aborto, ela está defendendo não a igualdade entre todas as mulheres. Ela está defendendo o direito de uma elite de mulheres, aquelas que podem se defender. O aborto pode trazer muitos prejuízos à saúde, mas você sabe quais são eles? Confira na nossa matéria. Algumas mulheres que acabam tendo uma gravidez indesejada optam pelo aborto, mas muitas delas não têm conhecimento dos riscos que envolvem um procedimento como esse. Na imensa maioria das vezes, não há traumas físicos significativos. Quer dizer, a mulher que aborta, um aborto espontâneo, na grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, não há maiores repercussões para o organismo dela. O aborto espontâneo ele é extremamente frequente, mais ou menos 15% de todas as gravidezes terminam em aborto. Por outro lado, o aborto, quando é feito provocado, né, com o uso de instrumentos, e de forma inadequada, sem o exato conhecimento técnico
de como fazer isso aí pode deixar diversos traumas, né? Lesões graves no útero, perfuração uterina, perfuração dos órgãos que estão em contato com o útero, como a bexiga, como o intestino, infecções, principalmente se não se fazendo em condições de asepsia e antissepsia adequada. Essas infecções podem ser limitadas à região pélvica, mas elas podem se estender para o corpo inteiro, evoluir para a septicemia. E nesses casos nós temos uma mortalidade alta, porque em geral quando isso é feito, digamos, em condições inadequadas e inseguras, essas mulheres buscam tardiamente o serviço de saúde. Até pelo fato de ter feito um procedimento que, do ponto de vista legal, é um crime. Apesar do medo, um número significativo de mulheres ainda buscam atendimento após o aborto. A idade é variável, né? Entre acima de 13 anos até 44, 45 anos. Nessa faixa são a que as mulheres acabam procurando quando fazem opção por interromper a gestação. A procura é grande, nós temos um número grande de mulheres que acabam tendo abortamentos, são abortamentos às vezes provocados, às vezes espontâneos, mas a frequência é relativamente alta, infelizmente. Professor Glauco, recentemente foi aprovado na comissão da Câmara o Estatuto do Nascituro, né, que é dizendo que o bebê, mesmo dentro da sua barriga, ele tem direitos, né? Eu gostaria de saber se todos os tipos de aborto, a partir desse estatuto, passam a ser proibidos ou não. Novos casos de aborto passam a ser impedidos, inclusive o aborto do anencéfalo, que não estava previsto na legislação, mas estava aceito por decisão do Supremo Tribunal Federal. E novas discussões surgem acerca da questão do aborto em relação à mulher que sofre estupro. Não no sentido de obrigá-la a criar o filho nascido desse evento trágico, mas no sentido de se incentivar para que tenha o filho, através de estímulo econômico, acompanhamento para que ela tenha o filho, e necessariamente ela não vai criar o filho, né? O filho pode ir para a adoção, chamado parto anônimo. Mas ela é obrigada a ter o filho ou não? Bem, essa é que é a grande discussão. Alguns pensam na possibilidade de não ter o aborto, nem nesse caso, e outros veem como uma possibilidade de que haja apenas o estímulo para que ela tenha o filho. Muitas pessoas estão falando sobre essa medida e chamando ela de bolsa estupro. Você é a favor ou é contra? Eu acho que essa é uma grande violência que o Estado está tentando impor sobre as mulheres. Primeiro, deixando bem claro, mulher não é mercadoria. Eles estão mercantilizando o nosso sofrimento. Dá uma bolsa econômica, uma ajuda econômica para que uma mulher carregue no ventre por 9 meses um fruto de um estupro, um fruto de uma violência tão grande, a maior violência cometida contra uma mulher, e ajudá-la, incentivá-la com dinheiro. A minha dignidade, o meu sofrimento não está à venda. O corpo das mulheres não estão à venda. Mas quem foi que disse que o dinheiro era para isso? O dinheiro é para que ela possa fazer o pré-natal, é para aquela parte da gravidez que talvez ela não vá poder trabalhar, ela seja amparada, é para compensar, é para fazer o papel que um pai deveria fazer. Então não tem nada a ver com uma mercantilização. E mais uma vez eu repito, a criança no ventre pode ser uma mulher. E outra coisa, como é que o estuprador, se preso for, não é submetido à pena de morte, e o inocente vai ser submetido à pena de morte? Então nós vamos dar a uma pessoa que não escolheu nascer uma pena mais grave do que aquele que exerceu a violência? E a mulher que não escolheu ser estuprada, ela tem que ter, além da violência, a dor de carregar consigo o fruto dessa violência. E se o estuprador também foi encontrado, né, ele vai ter que pagar pensão. Muito bem. Vamos avaliar uma suposta... A mãe não é obrigada a criar a criança. Não importa. Ela pode dar. Uma mulher que carrega... o que é estimulado. Não importa. Uma mulher que carrega no ventre por 9 meses um bebê, o psicológico dessa mulher é totalmente afetado. Ela está carregando uma vida dentro dela. Por 9 meses ela vai estar sofrendo com isso. E a criança que sofre com isso? A criança sente desde já. Ok, a criança sente desde já.
todo o rancor, a mágoa e a dor que a mãe dela sofre, a criança também estaria sofrendo a partir dos 3 meses. Então isso é justo também com a criança? Então, uma criança nasce e pergunta para sua mãe, ok mãe, cadê o meu pai? Ele está preso. Ele está preso porque ele cometeu o pior tipo de crime que ele poderia cometer contra mim. Então, como assim? Se eu tivesse, Jamile, se eu tivesse a condição de pensar e de me comunicar enquanto feto, eu diria, minha mãe, não me tenha, porque não é justo, eu não queria para minha mãe a dor de carregar no ventre um fruto de um aborto. Eu quero lhe dizer uma coisa, imagine, por exemplo, um pai. Ele é casado com uma mulher, a mulher foi estuprada. Ele vai criar essa criança também, se ela fosse criar. Ele também vai sofrer porque ela vai ter. Então, não há que se dizer, eu sou homem, eu não entendo. Eu poderia ser a minha esposa que fosse estuprada e eu teria que estar com ela também. Você não entende a dor da sua esposa. Não, minha esposa pensa como eu também acerca disso. Não, eu tô falando que você não entende a dor de uma mulher. Não, eu não entendo a dor de uma mulher, mas eu entendo a dor de um feto no ventre da mãe, porque eu já fui feto. Você lembra da sua época de feto? Por isso você entende? Eu não lembro não, mas qualquer coisa de grave que possa ter me acontecido lá, reflete em alguma coisa que eu tenho agora que eu desejaria não ter. Então, se eu acho que a mulher não tem essa liberdade de escolher na sua própria vida se vai ter o seu próprio filho ou não? Eu acho que ela, nesse caso do estupro, poderia ter a liberdade de escolher criar ou não. Mas eu acho que a vida humana de uma criança, do sexo masculino, do sexo feminino, isso aqui é indistinto. A vida humana é indiscutível e não sujeita a argumentos pragmáticos. A senhora concorda? Eu acho que a vida humana seria indiscutível, sim. Por que o governo não discute a vida que nós já temos? Vamos discutir com o governo Mas políticas... a criança tem a vida ali também. Vamos discutir com o governo políticas públicas para que as nossas crianças não vivam nas ruas, para que as nossas crianças do orfanato tenham o que comer. Mas com que moral você diz isso se você quer exterminar na fase menos desprotegida da criança, onde a criança está no seio materno, no lugar onde ela deveria ter maior proteção? Como é que a mãe não protege um filho e o Estado deve proteger? Ok, você está falando você está falando de uma forma extremamente reacionária, como se eu estivesse aqui supondo a morte de bebezinhos rosadinhos de bochechas grandes. Não estou falando da morte de bebês, meu caro. Veja a diferença biológica, mais do que tudo. Você está falando de um ideal de vida, da sua ideia de vida. Não, estou falando da ideia comum de vida. Não, da sua ideia de vida. Claro, vamos para a ideia biológica. Você foi aquela criança no ventre da sua mãe. Não era outra pessoa, não, era você ali. Não é uma questão de querer ser abortada ou não querer ser abortada. É uma questão de que a minha mãe tem o direito à vida dela. E a criança tem direito à vida dela. A criança, você está falando da criança. Vamos falar do feto. Não tem uma criança dentro da barriga de uma mulher, tem um feto. Feto é eufemismo. Feto é o nome biológico que se dá para uma célula. Feto é o nome de uma fase do desenvolvimento de uma criança. Ela é embrião, ela é feto, depois ela nasce. Ok, um adulto é uma criança? Os dois ao mesmo tempo? Um adulto é um adulto, uma criança é uma criança e um feto é um feto. Ele vai ser o adulto. É a mesma pessoa o adulto que era quando foi criança. É o que vai ser, é o que vai acontecer. Uma criança é o que vai acontecer ao feto. O feto continua sendo feto. O ser humano não é medido pela perceptibilidade, é a vida humana que é intrinsecamente A vida humana é intrínseca no partir do momento em que ele tem raciocínio, ele tem atividade cerebral. Pronto, ok, vou pegar mais fácil para lidar com a sua fala. É uma pessoa que tem uma morte cerebral e que vai tirar o coração dela, ela está viva, certo? Uma morte cerebral, a pessoa está viva, o coração dela está batendo. Mas nós aceitamos hoje, legalmente, que se tire o coração dela para que se doe para outra pessoa. Não aceitamos legalmente isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se nós descobríssemos que a morte cerebral era reversível, nós aceitaríamos o transplante de órgão? Não. E a criança, o cérebro dela vai se desenvolver? Vai. Gostaria de pedir, então, licença para os senhores bem rapidinho. Não saia daí, nós voltamos já. No programa de hoje estamos discutindo sobre a descriminalização do aborto. E o nosso programa está acabando. Eu gostaria que vocês dessem as considerações finais. Por favor. Então, o movimento feminista ele deixa bem claro que ele está tentando proteger as mulheres e que o aborto acontece ele sendo ilegal ou não. Infelizmente a gente tem que lutar contra isso.
E como eu disse, ser a favor da legalização não é ser a favor do aborto, é ser a favor da regulamentação, sim. E isso é uma questão muito ampla e que tem que ser debatida, não como um tabu. Nosso governo sequer debate. É uma questão real, é uma questão de saúde pública que precisa ser debatida de uma forma real, sem tabus e sem formas pragmáticas. Professor? Defender que é contra o aborto, mas a favor da legalização e da regulamentação do aborto, seria como dizer que somos contra o homicídio, mas defendemos a regulamentação do homicídio, em que situações pode matar e de que maneira pode isso acontecer. A meu ver, isso não faz sentido. Seria disciplinar a selvageria, mas mantendo a selvageria. Então eu defendo a vida humana. Não me coloco como machista ou feminista, porque eu defendo a vida humana, seja ela do homem, seja ela da mulher. Seja a vida do mais fraco, seja a vida do mais forte. E Hans Jonas, um filósofo que sofreu nos campos de concentração nazista, ele disse que a lei maior da moral é essa: ao mais fraco, maior proteção. E a vida humana é mais fraca no momento seminal e no momento terminal. Protejamos a criança no estado embrionário e protejamos os idosos. Muito obrigada, professor Glauco. Muito obrigada também, Jamile Martins. Eu agradeço a você aí de casa e espero que esse programa tenha ajudado a você decidir se é contra ou se é a favor a descriminalização do aborto. Muito obrigada pela sua participação também e até o próximo programa.